de onde vocês são para a gente também saber, né, de onde tá, né, as pessoas estão e, enfim, dar muito boas-vindas a vocês todos. Ó, Cristiane, tô vendo. Olá, seja bem-vinda, Geórgia, Aline Getúlio Vargas, Porto Alegre, Gustavo. Patrícia, lindona. Tu tá mutada, mas nossa, coisa boa te rever. A Patrícia foi nossa aluna de sistêmica há uns bons anos, né, a Pati? Que bom te rever. E muito bom rever e ver, talvez alguns de vocês a gente ainda não se conhece. Primeiro, vocês já devem ter visto que a gente vai gravar o webinar, mas só para utilização interna, não vai ser disponibilizado, né? Então, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, para quem não me conhece, eu sou Adriana Zilberman, sou uma das professoras e supervisoras do CEF. Boa Fran. noite, pessoal. Eu sou a Francine, também sou uma das coordenadoras do curso de apego, junto com a Adriana e professora do CEF. E nós estamos nesse momento com uma turma em andamento do curso de aperfeiçoamento, e foi um dos pontos que nos motivou a vir aqui compartilhar com mais pessoas um pouquinho sobre a teoria do apego, sobre coisas que a gente tem estudado, pesquisado. A Adri trabalha há alguns bons anos também com a teoria, então a ideia hoje é um bate-papo, tirar dúvidas de vocês, mandem aqui no chat. A gente já fez um quiz para também conhecer um pouquinho as pessoas que estavam interessadas na live, então a gente viu que algumas pessoas já têm algum conhecimento, mas grande parte está curioso, quer se atualizar, quer entender mais, quer saber como aplicar na sua clínica. Tem muitas dúvidas, né, a respeito de abordagens, se eu posso ou não posso usar na minha prática. Então a ideia é a gente trocar algumas informações, ideias juntos. Então mandem aqui perguntas, questionamentos. A ideia é que seja algo leve e um bate-papo, realmente. Hum, muito, é isso aí. Olha só, Fran, a gente tem pessoal de Diversos vários locais. lugares, a Yara de Londrina, Paraná, de Eucleide de Cascavel, a Georgia Caxias, Daniela Porto Alegre, Esther Palmas, em Tocantins, deve estar mais calor que aqui em Porto Alegre, Uhum. a Thelma Santo André, de São Paulo, muito bem. Pelotas está pequenininho, parecendo pequenininho aqui para mim. Rio de Janeiro, Getúlio né? Vargas. A linha de Getúlio Vargas, cidade que a minha mãe nasceu. Antigamente chamava Erebango. Uhum. Uhum. E Ara, Palmas, a gente já falou. Passo Fundo. Uhum. Brenda de Porto Alegre. Paula de Mandaguari, Paraná. Patrícia, Rio de Janeiro. Santa Catarina. A Pati, Camille, Rio Grande. Joinville, Bruna. São Leopoldo. Alguém. Ai, me perdi aqui, gente. Mas tem pessoal do Minas. Minas está Legal. sofrendo lá, né? A gente passou por isso, uma situação terrível, né? Coisa trágica. Uhum. Bom, gente, então. ahn, Acho que a gente que podia bom. começar um pouquinho também, né, Adri, falando do apego, né, assim, como que a gente conheceu, né, o apego. Acho que algumas pessoas também trouxeram essas dúvidas, né, assim, como incluir o apego na sua prática, de que forma, né. Tá. Se tu quiseres começar, a Adri já trabalha há um bom tempo, né, assim, como é que o apego entrou na tua vida, né, de que forma que tu conheceu essa teoria, e tu poderia Tá, dividir vou conosco. contar um pouquinho. Só antes eu queria dar um aviso importantíssimo, gente. No final da webinar a gente vai ter um sorteio, tá? São mais de uma pessoa, né, que vai ganhar alguns prêmios bem legais. Um deles é uma bolsa para a segunda turma do curso de aperfeiçoamento em apego, que é todo online. Depois a gente pode passar mais informações. E tem o pessoal aqui
do CEF, nossos colaboradores que estão à disposição também, então vocês podem chamá-los. O Marcelo está aí, tem, enfim, né, um pessoal de suporte que pode, então, dar qualquer informação. E no finalzinho, então, sorteio. Para isso, pessoal, vocês precisam colocar o nome todo ali para participar do sorteio, porque deve ter, sei lá, duas, três pessoas com o mesmo nome, né? Maria, Aline, enfim. Então, vocês coloquem nome e sobrenome. Ali, renomeiem. Vocês podem clicar ali nos três pontinhos que tem no canto da janela de você superior direito, e ali vocês podem ver renomear. E aí vocês colocam então o nome todo. Quem não tiver com o nome todo, infelizmente não vai participar do sorteio, dos sorteios, tá? No final da web. Ok. E perguntas, comentários, fiquem à vontade pelo chat, que a gente quer fazer uma coisa bem interativa, um bate-papo, né, aqui entre nós. Então, a Fran me perguntou como, né, como eu, enfim, né, me cruzei com a teoria do apego. Quando eu fiz a faculdade, há muitos anos atrás, eu tive muito pouco, assim, uma notícia muito rápida numa disciplina de desenvolvimento infantil. Então, durante muitos anos, eu fiquei muito afastada da teoria do apego, mas eu sou uma terapeuta sistêmica de base, eu fiz então minha formação sistêmica lá na década de 90, logo que iniciou aqui no Brasil, e não muito tempo depois, eu me deparei com a teoria do apego e descobri que, na verdade, o John Bowlby, que foi o criador, o primeiro pioneiro, grande criador da teoria do apego, ele chegou a ter contato, foi mais ou menos na época, foi contemporâneo dos pioneiros da terapia sistêmica familiar. E ele se interessou por alguns estudos, né, por essa compreensão sistêmica, porque ele tinha uma perspectiva sistêmica sem saber, sem nomear, na verdade, que o próprio conceito que ele tinha de responsividade mãe-bebê já era um conceito sistêmico, em que ele, então, afirmava que a relação mãe-bebê não é uma relação unilateral, não é uma relação onde somente a mãe abastece a criança. A mãe precisa também ser reforçada por alguns comportamentos da criança que fazem, estimulam ainda mais com que ela crie uma interação ali, uma relação de interação, que é um conceito sistêmico, porque quanto mais o bebê responde, seja com um sorriso, seja com uma brincadeira, seja com alguma coisa passando a mão enquanto a mãe amamenta, a criança vem e passa a mão no rosto. Quer dizer, tem várias formas de resposta, que é o que ele chama de responsividade, que é um conceito totalmente sistêmico. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, estão apropriados também da abordagem sistêmica, já vi que tem alunos nossos aqui da nossa formação em sistêmica, então possivelmente muitos de vocês, estou vendo aqui pessoas de turmas bem antigas do CEF, tá me dando até uma nostalgia. Para quem não sabe, o CEF tem 36 anos e agora a gente está indo para a turma 100 no curso de Sistêmica, que é o nosso curso, né, mais antigo, enfim. Mas então, quando eu conheci a teoria do apego, eu então pude identificar a importância no momento, principalmente para a compreensão de alguns processos na interação de famílias e casais, que a teoria do apego, sem dúvida, nos ajuda a entender, independente da abordagem que a gente utilize para a intervenção. Porque a teoria do apego, ela não é uma teoria com intervenções. O Bowlby não criou
essa teoria para fazer qualquer tipo de intervenção. Ele criou essa teoria para compreender muitos processos que acontecem lá no início da vida da pessoa e que se reproduzem ao longo de toda a vida. Ele fala do berço ao túmulo. Então, esses processos que são vividos e que ele fez grandes estudos longitudinais, então, observando famílias em interação com esses bebês, ele foi identificando que tinham realmente alguns processos e que esses processos não eram processos emocionais, eram processos biopsicossociais, eram processos biológicos e ele identificou, então, algo extremamente importante, que é a nossa filogenia. O ser humano, filogeneticamente, tem essa necessidade primordial de ser gregário, de vínculos. Nós não sobrevivemos biologicamente sem cuidados de algum outro ser humano. É impossível nós sobrevivermos quando bebês sem os cuidados de um outro ser humano, diferente de outras espécies. Então, quando eu comecei a estudar a teoria do apego, foi como, né, uma pecinha que veio agregar a todo esse conhecimento sistêmico, que é, para quem é sistêmico, sabe que a teoria sistêmica ela é pluralista, ela dialoga com outras abordagens, ela não é fechada, pelo contrário, né? Ela dialoga, ela amplia. Então, quanto mais a gente puder entender as coisas de uma perspectiva mais ampliada, né? Mais multifocal, mais a gente vai ter uma dimensão e poder entender onde nós podemos ajudar as pessoas. Então, eu fui estudar mais a teoria do apego, também num período que eu estava trabalhando muito com pessoas enlutadas, né? Durante alguns anos, eu, enfim, me especializei e trabalhava muito com pessoas enlutadas. E a teoria do apego, ela é muito utilizada para compreensão até do processo do luto, o que provoca um processo tão intenso como o processo do luto, ancorando na compreensão de como a gente constrói os nossos vínculos entre os humanos, né? E uma coisa também importante que eu também comecei a conhecer alguns pesquisadores contemporâneos maravilhosos que vêm então ampliando o trabalho do John Bowlby para o apego em adultos, porque o apego, né, durante muito tempo foi muito estudado para entender o desenvolvimento infantil, mas na verdade a teoria do apego nos ajuda a entender como a gente constrói os nossos vínculos e como nós lidamos com o nosso mundo interno a vida inteira, porque são processos realmente que a gente carrega, né? Que o Bowlby então chama de modelo operativo interno. Todas as nossas experiências que ficam armazenadas na nossa história, repleta de significados, de crenças, né? De camadas e camadas psicológicas em torno das nossas experiências infantis, elas vão tendo novos significados ao longo da vida e vão se apresentando de alguma forma, principalmente em situações que têm algum tipo de ativação, né? Então, os estudos hoje contemporâneos, infelizmente, ainda não tem nenhum livro em português dos grandes autores, né, dos grandes pesquisadores de luto em adulto, de luto, desculpa, de apego em adultos, porque são realmente estudos super importantes e muito consistentes sobre isso. Fran, acho que eu acabei
Já falando, já Olha. falando um pouquinho mais, mas e uma coisa também que há alguns anos eu venho também trabalhando no modelo da terapia focada nas emoções, que é um modelo totalmente embasado na teoria do apego, né? E ele foi desenvolvido para trabalhar com casais, mas hoje a gente pode utilizar esse modelo com indivíduos, com famílias, né? E ele nos ajuda muito a entender enfim, os relacionamentos, os vínculos, na perspectiva, então, da teoria do apego, né? Então, ela é multifacetada e ela é realmente, né, uma âncora para todos nós, principalmente para quem trabalha na clínica, para ter, né, uma base de consistência consistente para a compreensão de como a gente, enfim, constrói os nossos vínculos, as estratégias de enfrentamento que a gente utiliza, que a gente aprende a se proteger e a sobreviver, os estilos de apego que a gente vai criando a partir das nossas experiências e como a gente então desenvolve essas formas de estratégias e essas estratégias acabam tendo algumas implicações também nas nossas relações, na vida adulta. Então, né, tem toda uma dinâmica aí muito interessante que nos ajuda a entender um pouquinho mais isso. E colaborando isso que a Adri trouxe, né? Hoje a gente vê no nosso curso, nós temos aí uma turma grande no apego, que cada um vem de uma abordagem diferente. E é um pouco do que a Adri trouxe, a teoria do apego ela não pertence a uma abordagem, ela descreve, então, alguns processos fundamentais para a gente entender, né, o desenvolvimento humano, as primeiras relações, e o apego não é apenas um conceito da infância. Ele organiza como a gente regula as nossas emoções, como a gente se conecta com as pessoas, dificuldades que vão aparecendo na vida adulta. Eu venho da terapia cognitivo-comportamental, me aproximei mais do apego a partir da Adri, né, de alguns convites para estar mais próxima, o livro, né, que a Adri ajudou a construir, e alguns cursos que a Eu gente foi revisei, revisou, só né, revisei. Quem dera construção, tivesse né? ajudado a Sue Johnson, mas eu revisei. Mas a gente vai então vendo que a gente pode aproveitar muito desses conceitos e do entendimento do apego em qualquer uma das nossas abordagens. Então, por exemplo, na própria terapia cognitivo-comportamental, a gente não fica lá na infância, a gente trabalha com processos mais atuais, do presente e estratégias para esse momento, mas eu vejo que o apego ele nos ajuda a entender muito mais o funcionamento desse paciente hoje. E quais foram as estratégias que ele foi criando de segurança, de relacionamentos frente a tudo que se passou e a própria relação terapêutica, porque muito acontece ali na relação terapêutica. Então, entender o apego nos faz entender como o paciente se relaciona com a gente, né? Qual é esse funcionamento que ele tem, se ele busca uma proximidade, um distanciamento, se tem algumas, né, sensações de abandono, medo de rejeição, frustrações que acontecem. Então a gente vai percebendo o quanto que isso, na verdade, precisaria ser a base para todos ou qualquer caminhos que a gente vá seguir na psicologia, que a gente possa entender um pouco mais do apego para a nossa prática como um todo, né? Na clínica, qualquer abordagem. Então acaba sendo muito rico porque a gente começa a olhar com outras lentes os nossos pacientes, os processos que acontecem na terapia, nas relações que eles trazem, né? Hoje mesmo ali na aula de graduação, a gente falava sobre relacionamentos, que é uma das principais demandas que vem na clínica, independente da abordagem. Então, a terapia do apego nos ajuda a entender. Claro que cada um de nós pode utilizar dentro da sua abordagem, mas o entendimento, a compreensão, né? Como que aquela pessoa desenvolveu a própria autoestima, a visão dela sobre si, sobre o mundo, sobre tudo, né? Uhum, Então, é algo que a gente vai utilizar em qualquer campo da psicologia. uhum. Isso, quer dizer, como a gente vai construindo os conceitos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as relações e como a gente vai reproduzindo essas crenças que ficam enraizadas a partir, né, dessa construção desses registros que a gente passa, né, enfim,
a replicar ao longo da vida. E eu acho que uma coisa o pessoal está colocando ali, comparando com algumas com alguns outros teóricos, né? E alguém perguntou sobre o Winnicott. Sim, o Winnicott, claro, tem alguns outros conceitos um pouco diferentes do Bowlby, mas tem alguns conceitos complementares, né? Então, uma das coisas, inclusive, que o Bowlby utilizou foi uma frase do Winnicott que diz assim: é muito bom brincar de esconde-esconde, mas é terrível e trágico não ser procurado. Então, essa frase do Winnicott é utilizada pelo Bowlby para a gente poder entender um dos conceitos essenciais da teoria do apego, que é a necessidade que nós temos de vínculos de segurança. Nós, mesmo na vida adulta, nós precisamos desses vínculos, não em todo momento, de todas as formas. Os nossos vínculos na vida adulta, eles também são vínculos do tipo porto seguro, muitas vezes, nem todos, né? Porque as funções desses vínculos também podem ser diferentes umas das outras, mas todos nós precisamos para ter, digamos assim, minimamente saúde mental, nós precisamos ter fontes de segurança, ou seja, o que o Bowlby chama de porto seguro. Mas como funciona isso na vida adulta? Obviamente que não é como uma criança, que ela tem uma dependência total dos adultos, né? Porque ela ainda não tem capacidade de muitas coisas, de executar uma série de coisas. O adulto, nós adultos, temos essa capacidade. Porém, em momentos de vulnerabilidade, em momentos de grandes mudanças, em momentos de algum tipo de suscetibilidade, automaticamente acionam os nossos mecanismos, o nosso alarme interno, porque dentro é como se a gente tivesse um monte de luzinhas, né? O que o Bowlby nos sinaliza, um monte de luzinhas de alarme, botões de pânico, que em situações específicas de vulnerabilidade nós vamos buscar essas nossas figuras de apego na vida adulta. Não é só a criança que tem essas figuras de apego. Então, vocês podem fazer agora um exercício de pensar quem seria a pessoa, a primeira pessoa que vocês ligariam ou chamariam de alguma maneira se vocês estivessem num apuro. Digamos que, sei lá, fui assaltada, acabei de me livrar de uma situação terrível, meu coração está pulando na minha boca. Para quem eu vou ligar naquele momento? Eu estou saindo do consultório médico com uma notícia terrível de que, sei lá, eu tenho um risco de ter uma doença terrível. Quem eu vou buscar naquele momento? Porque nós somos seres realmente vinculares. Nós somos homovínculum. Antes de ser homo sapiens, nós somos homovínculum. Nós somos biologicamente programados para nos completar com esses vínculos. Não é completar a palavra certa, é enfim, conectar. Essa conexão ela é vital para nós. A conexão com os nossos, enfim, né, as pessoas, os nossos amores, as nossas pessoas, os nossos vínculos importantes, significativos. Então, acho que tem perguntas, Fran, se tu quiser fazer, eu vou só complementar. Bom, eu Isso, deixo para complementar depois, porque eu acho que tem um monte de pergunta aí. uma das perguntas que veio, até aqui, se os estilos de apego eles poderiam mudar ao longo da vida, né? Assim, Hum. É uma pergunta interessante. Quando eu comecei a entender, a estudar mais a fundo a teoria do apego em adulto,
Eu passei a entender que o estilo de apego é uma posição, não é necessariamente um estilo permanente. Nós temos, sim, os estilos de apego foram, então, só para falar rapidinho, né, conceituar, eles foram propostos por uma discípula do John Bowlby, que é a Mary Ainsworth. Então, ela, a partir de um experimento que chama Situação Estranha, ela pôde, então, identificar que, dependendo das experiências mais frequentes daquela criança no ambiente familiar, ela desenvolvia, então, um estilo de apego mais ou menos seguro ou inseguro. Daí ele classificou, enfim. O que a gente vê hoje? Que dependendo da situação, qualquer um de nós, pode ter uma posição de um estilo inseguro, mesmo com uma base segura. Porque, por exemplo, numa situação em que eu estou em apuros e eu não tenho ninguém disponível naquele momento, isso pode me dar uma experiência terrível de algo que eu nunca vivi necessariamente na minha infância. Pode ser que eu nem tenha recursos para isso. Tem um autor, eu estou juntando, tá, gente? Eu estou juntando uma pecinha com a outra. Tem um autor que é o Colin Parkes, que trabalha, ele também foi um supervisionando do John Bowlby, né? E ele, só que ele se direcionou mais para luto, né? E ele tem um livro que chama Amor e Perda. E é muito interessante que ele fala que durante muito tempo se acreditava que uma criança, um bebê que perde a mãe ou o pai muito precocemente teria, teoricamente, uma maior probabilidade de desenvolver algum tipo de depressão na vida adulta, algum transtorno de humor ou algo assim, né? Ou de ter esse vazio existencial ao longo da vida. E o Colin Parkes traz uma outra perspectiva de que essa experiência tão precoce amplia a capacidade de resiliência dessa pessoa. Aprender a lidar com situações, porque às vezes a base segura que essa criança teve é num ambiente em que ela nem tinha oportunidade de viver um sofrimento, porque ela tinha sempre aquele amparo, ela nunca sentiu solidão, por exemplo. E pode ser que na vida adulta ela sinta isso. Então, essas posições, elas nem sempre são engessadas pelo estilo de apego. O que se sabe, né, é que essas experiências ou esses registros dessas experiências a gente não consegue modificar, porque elas são impregnadas, elas formam a nossa estrutura psíquica. Porém, podemos mudar as nossas estratégias de enfrentamento, né? Alguém perguntou também sobre a terapia do esquema. A terapia do esquema também utiliza algumas técnicas totalmente baseadas. A reparentalização é uma delas, né? Tem algumas, a própria IFT também utiliza algumas técnicas baseadas realmente, né, na teoria do apego, justamente para ajudar as pessoas a construir novas formas, novos estilos de enfrentamento mais adaptativos. Eu sei que tem um monte de pergunta aí, Fran. Não sei se tu quer responder, tu quer que eu... Perguntas que levariam um curso inteiro para a gente Ah, responder, né? Mas ok, vamos lá, né? O pessoal perguntou um pouco quais seriam as principais intervenções, né, para serem realizadas seguindo a teoria do apego, né? A Adri trabalha bastante também com isso. aham. Pois é. Bom, em primeiro lugar, quando a gente trabalha com a teoria do apego, tem alguns pontos importantes que a gente precisa ter claro, né? Ter no nosso radar. Primeiro, que o terapeuta precisa construir um vínculo de segurança muito consistente, porque se nós vamos entrar em questões mais profundas da história daquela pessoa, eu preciso construir, primeira coisa, um vínculo
que seja seguro o suficiente para aquela pessoa aceitar entrar nessa viagem em coisas muito dolorosas, muitas vezes, em, como eu digo, né, um baú daqueles que fica trancado e que a gente quer deixar lá no sótão, no porão, totalmente trancado. Então, o vínculo terapêutico é fundamental. A gente costuma dizer que o terapeuta é uma figura de apego temporária ou transitória, porque o ambiente, o tipo de vínculo que a gente constrói é um vínculo similar a uma interação de figura de apego. Nós somos essa figura de apego, né? Eu tenho, por exemplo, uma experiência na clínica com uma pessoa que ela tinha um apego evitativo, porque desde muito cedo ela teve que, para sobreviver, ela tinha que se virar. Era um ambiente muito negligente, uma mãe com características, personalidade narcisista, então ela teve que se virar sozinha, né? Então ela tinha, ela era uma pessoa, enfim, sozinha. E o vínculo que a gente construiu é um vínculo muito bonito, assim, um vínculo muito forte, porque ela está começando agora a construir, a se desarmar para tentar se relacionar com outras pessoas, para poder se relacionar amorosamente com alguém, porque ela tem uma desconfiança básica de todo mundo. Ela, né, ela tem uma dificuldade enorme, ela é extremamente cognitiva. Então, essa é uma experiência reparadora. A terapia é uma experiência, ó, esperança, é Uhum. uma experiência de esperança reparatória das nossas histórias de vínculos. Então, como é que a gente utiliza? Bom, tem a questão é poder ajudar realmente a pessoa a conhecer esse modelo operativo interno, conhecer o seu nó, entender o que faz com que aquela pessoa haja daquela maneira. Eu assisti uma série no final de semana que era, enfim, uma história de uma pessoa que acaba matando uma amiga dela uh, em legítima defesa, mas ela tem um ataque de fúria enquanto ela está se defendendo e ela passa a, enfim, né, ficar realmente totalmente desregulada naquela situação. E depois de hipnotizada, veio uma questão lá da infância dela, que ela tinha uma mãe extremamente rígida e a mãe, quando ela chorava, uma vez ela se machucou muito e estava no hospital, gritando, chorando, e a mãe chegou para ela e fez e naquele momento que ela estava tendo lá a briga com a outra pessoa, com a amiga fez. E ali, naquele momento, veio aquilo e ela não conseguiu segurar todo o nome da série. Amor e Morte é o nome da série, bem interessante. Mas assim, então, a teoria do apego abre um leque de possibilidades, né? Então, a gente pode utilizar com técnicas específicas, como na terapia do esquema, mas na EFT a gente não tem técnicas específicas que a gente utiliza. A gente acompanha e convida o nosso cliente a entender e revisitar, digamos, as suas questões mais vulneráveis, né? Para ele poder entender e dar sentido. Por que que ele continua, por exemplo, numa relação que ele sabe que é uma relação tóxica? Por que que eu continuo ali? Por que que eu acho que migalhas é melhor do que nada? Por que que eu tenho tanto medo de ficar sozinha que eu permaneço numa relação em que eu estou me machucando? Então, tem muitos fatores. Por que eu não consigo dizer não para as pessoas? Por que eu tenho tanto medo de ser julgada? Então, tudo isso, né, a gente pode explorar, é um universo de coisas. Por isso que no curso, daí já fazendo uma propaganda do curso, ele tem cada aula é uma aplicação da teoria do apego.
Então, como é que a gente pode usar a teoria do apego com crianças, com adolescentes, na perspectiva da neurociência, né, com casais, então, no luto. Então, a gente vai, os estilos de apego aprofundando, cada um tendo uma perspectiva mais modernizada também, né, desses conceitos. Então, não sei se eu respondi ou se eu emendei com outras coisas para me ajuda aqui, porque eu Sim, me sim. empolgo, né? Falando de AP, eu me Acho empolgo e vou embora. Não, foi ótimo. Acho que teve também mais alguém que colocou, né? Assim, no caso de uma paciente, não externalizar como trabalhar essa abordagem com as pacientes, Ah, paciente, né? Assim, acho que vem junto ao encontro dessa tua fala, de construir o vínculo com o paciente sim, para que ali naquele espaço seja um espaço de segurança que permita, isso, então, que ele possa, de fato, começar a se abrir, se olhar e se perceber e levar tudo isso para lá fora, né? Acho que a relação terapêutica é um grande exatamente. treino e exercício para as outras relações. Muitas vezes, né, quando a gente trabalha com supervisão, o que que a gente sente pelo paciente também é o norte, porque é algo que as pessoas lá fora também sentem nas relações com Uhum, ele, né? Sejam coisas isso. positivas, sejam desafios da relação. Então, também é algo que a gente vai trabalhando ali naquele espaço, né? Uhum, sim, eu acho que isso é um fator também bem importante, isso é um aspecto importante, porque assim, como que a gente trabalha? O terapeuta que trabalha numa perspectiva baseada na teoria do apego tem que ser um terapeuta, tem que, enfim, construir uma forma de se vincular com o paciente não julgadora e muito baseada em validação. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela externaliza, só que ela externaliza muitas vezes de uma forma com emoções secundárias, emoções reativas. Por exemplo, a raiva é uma emoção, é uma maneira da gente externalizar, é muito comum. Eu trabalho muito com casais, na minha clínica, acho que 80% são casais. O que que acontece? As pessoas muitas vezes machucam e dizem coisas muito dolorosas e muito agressivas para as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque a raiva, ela é uma camada protetora das emoções mais vulneráveis, das emoções que são aquelas que a gente não vai mostrar em qualquer ambiente e para qualquer pessoa, porque são assustadoras, porque elas são perigosas da gente mostrar. Imaginem, deixa eu dizer uma coisa que foi uma das coisas mais fortes que eu escutei uma vez de um paciente evitativo, um casal em que o homem é evitativo. E ele começou a falar, e eu vi que ele estava muito, começou a trazer coisas mais, depois de muito tempo de terapia, ele começou a externalizar a vulnerabilidade dele pela primeira vez. Eles estão casados há quase 30 anos e ela nunca tinha visto ele vulnerável assim. Já tinha visto ele brabo e tal, mas vulnerável não. E aí, lá pelas tantas, ele parou um pouquinho, me olhou e disse: Adriana, eu tô me sentindo como se eu tivesse nu na rua, no meio da neve. Olhem a imagem que ele trouxe. Tal o grau de medo e de sensação assustadora, apavorante de estar ali. Porque normalmente, quando a gente vai abrir esse baú, vem lembranças muito dolorosas ou lembranças muito assustadoras e que a gente tem que saber como lidar com isso. Então, é uma terapia também que precisa ser aos poucos, né? Então, não é uma coisa que a gente consegue já mergulhar. Tem um ditado que a gente usa muito na EFT, que é não se sangra em piscina de tubarões. Então, se eu estou num ambiente onde eu sei que eu vou ser julgada, ou que eu vou ser criticada, ou que eu vou dizer alguma coisa para minha mãe e ela vai dizer: ai, tu sempre faz tudo errado,
tu, né, tu devia ser que nem a outra, tua colega que é muito melhor que tu. Eu não vou dizer nada, eu não vou falar das minhas fragilidades ou para as pessoas que eu senti que vão me julgar. Então, o terapeuta, ele precisa ser uma fonte de base segura, né? Então, a gente precisa estar disposto a isso, porque ali vai vir raiva, vai vir todas as emoções que vocês puderem imaginar, vem no consultório, né? Vão aparecer ali. E é para aparecer. A gente precisa das emoções quentes para poder trabalhar. Não adianta eu ficar trabalhando com coisas lá da história da pessoa. Por isso que muitas das técnicas da terapia do esquema e como a gente trabalha na EFT é trazer a emoção para aqui e agora. Eu preciso que a pessoa experimente, a experiencial a coisa. Para poder ser reparador, precisa ser experiencial, senão fica só cognitivo e aí as coisas não funcionam em longo prazo. Pergunta, eu sei que tá só pipoca aqui para mim algumas perguntas, mas eu não Muitas consigo. perguntas, possivelmente a gente vai dar conta de todas elas, né, pessoal? É, Mas acho que teve um comentário também interessante ali, né, de uma das participantes que traz que na clínica de casais se percebe muito a recorrência da união entre o estilo ansioso e o estilo evitativo. Então, essas duplas que vão se formando, essas duplas esquemáticas que vão se formando, né? isso. Uhum. E aí é isso. As pessoas é interessante, porque eu trabalho muito com os casais e às vezes a posição, por exemplo, uma pessoa evitadora pode assumir a posição de perseguir a conexão, porque depende de daquela dinâmica da situação, né? Então, às vezes, por exemplo, também uma pessoa que é ansiosa, que busca, porque a pessoa que tem o apego inseguro, ambivalente, né, ansioso, ela precisa muito confirmar que ela é importante, ela precisa muito sentir que é validada, escolhida. Muitos casais, né, as pessoas que são que têm esse estilo ansioso, elas dizem, eu preciso sentir que eu sou escolhido, que eu sou escolhida, que eu sou prioridade, né? Então, muitas vezes essa pessoa ela busca conexão numa relação, busca e não tem resposta, não tem aquela responsividade da outra pessoa até que ela cansa, ela entra em burnout, né? A gente chama na EFT o perseguidor em burnout. Né? A pessoa desiste porque ela já não aguenta mais buscar e se frustrar, e busca e se frustra. Então, ela pode também simplesmente parar de brigar. E aí, isso pode parecer para o parceiro ou para a parceira que agora a relação ficou bem. Muitas vezes os casais chegam assim: não, agora está tudo bem, a gente não briga mais. Mas a gente não briga por uma espécie de resignação, né, de desistência. Então, e aí essa pessoa passa a ficar numa posição evitativa, porque daí ela também não se importa mais, ela não briga mais, né? Então tem aquela questão, né, de quando parar de brigar, uma pessoa parou de brigar, de repente, né? Não é bom sinal. O pessoal perguntou bastante, né, sobre estilos de apego, inventários, como utilizar. Nós Tá, temos no curso, né, pessoal, algumas aulas que entram bem a fundo de cada um dos exato. estilos, de exemplos, de conseguir praticar, né? A gente já está indo para o segundo ano do curso e o pessoal também tem trazido bastante satisfação em poder entender um pouco mais da teoria, porque a gente não tem muitos cursos, né? Que nem a Adri falou, a gente acaba não vendo muitas vezes na Sim, faculdade. Tem o livro, mas é um processo muito solitário, às vezes, né? Só com um livro conseguir dar conta de toda a teoria. Então, essas são sim. algumas pinceladas de coisas que aparecem no curso, né? E a ideia do curso é que seja um curso bastante prático, teórico, com profissionais que trabalham realmente com essa teoria nas suas, né, abordagens, mas na sua prática clínica, né? Então tem sido um curso muito legal e também nossa ideia hoje da live sempre é poder trazer um expert, né? Assim, a Adri vem com todo o conhecimento dela e também convidar vocês para estarem conosco aprofundando um pouco mais
conhecimentos no curso de aperfeiçoamento. E o legal do curso de aperfeiçoamento é que é um curso online, então também possibilita que nós estejamos juntos aí em diversos espaços, né, estados. Uhum. Acontece uma vez por mês esses encontros, então tem sido uma experiência bem rica e uma troca bem rica com essa primeira turma, né? Então a gente quer deixar esse convite super especial também para vocês, aqueles que quiserem conhecer um Uhum. pouco mais, aplicar na prática, né? Sim. Eu acho que assim, ó, acho, não tenho certeza, a teoria do apego é algo necessário, né? É um dos poucos modelos que ele não surgiu de uma hipótese teórica de um pesquisador, ele surgiu da experiência, ele construiu esse modelo a partir da observação sistematizada de interações, né, humanas. Então, esse cara foi um gênio realmente, porque ele trouxe, ele abriu, né, enfim, né, todo um novo mundo aí para a gente compreender. E não sei, acho que tem perguntas que talvez a gente já possa responder mais umas duas, talvez. Mas o que eu queria, não queria deixar de falar também de uma das coisas geniais que eu acho do John Bowlby é o conceito de dependência eficaz. Eu não sei se vocês conhecem, levanta a mão quem conhece esse conceito de dependência eficaz. Não? Não, muita gente está com a janelinha fechada, não conhece. Tá. Esse conceito é bem interessante porque normalmente a gente tem uma perspectiva muito negativa da dependência em adultos. A gente costuma dizer, aquela pessoa, ela é dependente, né? Ela precisa sempre saber que uma opinião se a roupa dela tá legal, se ela tá fazendo as coisas bem, precisa de um reconhecimento de alguma coisa, ou nunca quer fazer sozinha, não sei o quê. Então a gente normalmente vê a perspectiva da dependência como algo ruim. O que que o Bowlby nos prova e nos mostra? Existe uma capacidade de dependência eficaz em adultos, que é algo totalmente funcional, porque a dependência numa criança, como eu falei, ela precisa do ar, ela precisa de alguém cuidando dela como o ar que ela respira. Nós adultos não podemos precisar disso para respirar, mas nós precisamos sentir que temos para onde buscar algum tipo de amparo para nos tornarmos ainda mais independentes e autônomos. Só tendo essa segurança de que em momentos, não só de aperto, também quero nos momentos que eu estiver celebrando alguma coisa legal, quem eu vou chamar para estar comigo? As pessoas especiais na minha vida. Então, por que que eu quero essas pessoas comigo? Porque nós temos essa dependência saudável de vínculos na vida adulta, né? Então, isso é importante. Quando, por exemplo, uma criança é criada em um ambiente em que ela sabe que ela tem a retaguarda, ela vai mais longe. Criança, quando começa a caminhar, ela dá uns passinhos, olha para trás. Se ela vê que tem alguém junto, ela vai mais ainda. Então, a conexão nos gera mais autonomia. Então, esse é o conceito de dependência eficaz, que eu acho uma das maiores joias que o Bowlby nos deixa, né, no seu modelo. Faz sentido isso para vocês? Tá, então todos nós somos dependentes de alguma forma. Todos nós nos sentimos muito solitários, muito desamparados quando a gente não tem uma ou mais figuras de apego, né, importantes. Mais alguma pergunta, Fran, de repente, que dê para E alguém ali responder? perguntou se são feitos trabalhos de imagens mentais, principalmente com pacientes evitativos, para trabalhar a vinculação. Na terapia do esquema se utiliza algumas técnicas específicas que são imagísticas, enfim,
Na EFT, a gente não utiliza técnicas assim, a gente tem uma macro técnica, que é o tango, que é um processo que a gente repete várias vezes ao longo da terapia e a gente vai aprofundando conforme as pessoas vão. É como ginástica. A terapia EFT para trabalhar com, com né, o modelo operativo interno é como a ginástica. A gente vai nas primeiras vezes, tem que ir aos pouquinhos, né, preparando a nossa musculatura para depois fazer CrossFit, sei lá o quê. Então, o modelo, a EFT, que é a que eu conheço mais e que é uma dos modelos que mais consistentes, porque tem evidência científica, né? Os resultados são comprovados para casais, agora tem estudos também de eficácia para terapia individual, mas ela trabalha com um mapa. Então a gente vai trabalhando com um mapa onde tu vai conduzindo o casal ou o indivíduo para poder se conectar com o seu mundo interno e como esse mundo interno acaba reforçando um ciclo negativo que ele estabelece, seja com o cônjuge, seja com a mãe, com o pai, com o mundo, enfim, com o trabalho. Então, a gente vai ajudando aos pouquinhos, é como uma piscina com degrauzinho por degrauzinho que a gente vai construindo esse processo, né? E em algum momento pode ser utilizado algum tipo de técnica mais, sei lá, de profundidade, mas não necessariamente precisa ser usada. Na própria relação terapêutica de segurança, baseada em segurança e validação, tu consegue atingir níveis bem profundos do modelo operativo interno da pessoa. A gente Bom, pode também se colocar à disposição, né? Se tiverem outras dúvidas, isso. perguntas que vocês queiram mandar em outros momentos também, né? Acho que deu para ter um gostinho ouvindo a Adri sobre a terapia do apego e tantas coisas que a gente ainda tem para conhecer, enfim, né? Descobrir dessa teoria, como aplicá-la. E quero deixar esse convite para vocês, pessoal. Agora a gente vai ter os nossos sorteios, né, bem especiais também da noite de hoje. Mas para quem quiser conhecer um pouco mais da teoria do apego, para estar conosco no curso de aperfeiçoamento em apego, que vai começar em junho, a segunda turma do curso. As aulas são sempre mensais, online, uma vez por mês. E a gente organizou para que cada módulo seja com um professor que trabalhe especialmente com o público, com uma área, né? Então, no início a gente tem mais as bases, os fundamentos, mas igual sempre a gente tem vinhetas, os professores trazem muito os seus atendimentos clínicos, né? Passam, né, uma partezinha, né, assim, que é sigilosa, que é cuidadosa, mas para a gente poder saber como aplicar isso na nossa clínica. Então, tem sido uma troca bem rica, o pessoal tem gostado bastante, então é um convite bem especial aí para vocês. Agora acho que o Marcelo vai nos ajudar, né, Marcelo? O pessoal do CEF, Deixa eu por só favor. antes, eu quero colocar aqui, alguém pediu a indicação do livro, Uhum. que é um livro, esse aqui, peraí que eu vou tentar compartilhar aqui, só um minutinho. Ele é um manual enorme. Peraí que... Bom, eu acho que se o Marcelo quiser fazendo o sorteio, eu vou eu vou colocando aqui. Ó. Vamos lá, Marcelo. Qual que será o nosso primeiro sorteio da noite? Aparece ali. Ah, boa noite. Esse Todos é o me material escutam? principal do Milconser Lincer, me enrolei a língua, e Shaver. Tá, desculpa, agora. Perfeito. Pessoal, eu vi que tem algumas perguntas ali. Quanto tempo? Se estudantes de Uhum, psicologia podem participar? tá. Pessoal, meu WhatsApp está aqui. Eu compartilhei com vocês junto com uma campanha especial. Vocês podem me chamar
que eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vou chamar o Léo agora para que a gente possa começar o sorteio. Vão ser 3 sorteios, tá, pessoal? Vão ser 2 cursos online, gratuitos, que vocês vão ganhar, e uma super bolsa de 50% no curso de aperfeiçoamento. Léo, já tá aí? Já estou aqui, já estou só. Enquanto ele está preparando aqui o sorteio, estou vendo aqui as mensagens carinhosas, muita gente já é da família CEF aqui, e coisa boa, gente, coisa boa. Muito bom, estou reconhecendo aqui os nomes de algumas pessoas que são ex-alunos nossos, e que gostoso, né, esse encontro. Obrigada pelo carinho. Então, gente, já tem aí o nome de todo mundo? E a lista. Prazer, Lá para o Thelma. Aí eu primeiro tô aqui nome. ainda. Pronto, Marcel, posso fazer o primeiro sorteio? Certo, pessoal? Vamos Atenção, lá, então, no atenção. curso gratuito online. Ó, vamos ver quem. Aline! Aline tá por A aí. Aline está por aí? Aline tem que estar aqui. Ela agora há pouco botou alguma coisa no chat. Tá aqui, ó, a Maria. Ela tava. Ela vai ter que. Não tem como abrir, não tem como gritar. Tô aqui. Aline, a princípio tá. É, tá Aline, o nome aí, então. Põe no chat. A Daiane está perguntando se ela está participando do sorteio, que ela sim. Ó, entrou a um Aline pouco tá aí, antes. Aline, parabéns pelo Aline, seu. tu pode escolher um curso online dos que a Isso. Todos os gente tem do nomes. nosso cardápio. Meu Parabéns. WhatsApp tá ali, pode me chamar, Aline, que eu vou te passar depois as opções de curso, daí tu pode Aline escolher o que tu Ross quiser. ganhou, né? Uhum. Ai, Aline, tem outra Aline, por isso que tem que ter o nome e sobrenome. Todos os presentes da live estão participando. Posso, Marcel, o segundo nome? Segundo curso gratuito, pode sortear, Léo. Ai, que bom, Aline, que Camille. Camille Gracioli. Camille, por aí? Camille, tu ganhasse um curso online. Camille já Ah, chamou ali. Oba! Parabéns. Muito bom. E Oi, aí, Marcelo, e agora? é Pessoal, grande agora. sorteio da noite agora, 50% de desconto nesse curso maravilhoso. Vai, Léo. Vamos Cinco, lá. quatro, três. Brenda Fernandes. Tá aí, Brenda? Dou-lhe uma. Brenda Fernandes. Tá aí. Vamos fazer mais Parabéns, um Brenda. sorteio. Depois a Fran me mata. Mais um. Sortear mais meia Mais um. bolsa, mais um. Não, esse público está maravilhoso aqui, participativo, cheio de coraçõezinhos e mais um aqui. Quem quer 50% de desconto aí na turma 2 de Então, apego? tá. Vamos ver. 3, 2. Ah, Aline, tu já não está Claro. concorrendo. Dagmar. Tá aí a Dagmar? Tá aí! Uhul! Muito Pessoal, bem. meu contato tá ali no WhatsApp, tá aqui no chat, tá meu WhatsApp, me chamem. E quem não ganhou a bolsa, pessoal, pode me chamar que eu tenho um benefício também, muito Isso. especial. Não vai ser os 50%, mas vai ser uma opção muito especial para que você também possa começar a fazer o curso com a gente. Qualquer dúvida, pessoal, me procurem, eu estou ali à disposição para esclarecer com vocês, tá bom? Obrigado, doutora. Ah, eu que agradeço aí a nossa equipe maravilhosa de Obrigada, bastidores, para pessoal. vocês que estavam aqui com a gente, Fran, minha Imagina. parceira, colega Bom te querida. ouvir. Obrigada, pessoal, pela atenção, né, pelas trocas também aqui no bate-papo. Espero ver vocês em outros momentos também. Tá. Ah, vitória da primeira turma de aperfeiçoamento, garanto, não vão se arrepender. Manda o Ó, Whats ali, Marcelo, mais uma vez ali, o pessoal tá pedindo o Whats.
Ah, é. Manda O só o WhatsApp. WhatsApp, Marcelo. Acho que só o WhatsApp fica mais fácil o Isso, pessoal pelo encontrar. WhatsApp. Tá. Também tem o site do CEF, gente. Lá tem, se quem se perder aqui, depois pode entrar no nosso site. Olha, ali tá o chat. Gente, nem quero ir embora, tá tão bom ficar aqui com vocês. Até a próxima, Obrigada, boa em noite, breve. pessoal. Ah, Tchau, obrigado. Até tchau. mais. Até a próxima.